Bom dia, nono ano. Nós vamos começar agora a nossa primeira aula da primeira semana do PET volume 3, né? E o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar de álgebra. Na realidade, nós já vimos um pouquinho disso ano passado. Nós vamos estar agora aprofundando um pouco mais o nosso conhecimento. E o que é álgebra? A álgebra é a parte da matemática que ela vai misturar letras e números, né? Nós vamos também utilizar diversas operações, mais multiplicação, divisão, subtração e por aí vai, tá? Agora vamos conhecer um pouquinho de história. Quem foi um matemático que é considerado o pai da álgebra moderna? Porque a álgebra já vem lá de tempos remotos com os árabes, né? Mas quem é o pai da álgebra moderna com a utilização como a gente conhece hoje é um francês chamado François Viète. François Viète nasceu em 1540 e morreu em 1603. Aqui eu tenho uma foto dele, tá? Esse é François Viète. O que François Viète fez de importante? O que a álgebra contribui para a gente hoje em dia? É porque, através da álgebra, na época que ele viveu, a França vivia uma guerra civil, né? E o rei da Espanha fez um código, né? Contra o rei da França, todo cifrado, com códigos, né? São mensagens cifradas, que quem não conhece o código não consegue desvendar. E François Viète, muito inteligente, ele pegou aquelas cifras, né, do rei da Espanha e foi analisando através de seus conhecimentos matemáticos e decifrou aquela mensagem. Olha como foi importante a álgebra. E através deles, conhecimentos dele hoje em dia são utilizados em mensagens cifradas, foram utilizados para diversas invenções modernas. Vou citar duas aqui: a televisão, carro, né? Então a gente vê que tudo que é descoberto lá atrás tem um conhecimento na atualidade. E outros pensadores que vieram depois, como Isaac Newton, por exemplo, também utilizou os conhecimentos de François Viète, tá? As suas descobertas. Então vamos lá. Então vou mostrar para vocês que o que vem a ser uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica é aquela que utiliza de números e letras, né? Números e letras. Digamos aqui que eu tenho essa expressão algébrica, 2x mais 4y. Os números a gente vai chamar de coeficientes, tá? Coeficientes. Então os números são os coeficientes. Ou seja, são aqueles que acompanham as letras. Se a gente fosse pegar aqui, quem são os números, os coeficientes? Vocês falariam, professor, é 2 e 4. E quem são as incógnitas? O que são incógnitas? São as letras, né? Em matemática, quando a gente não sabe algum valor, a gente utiliza-se de letras, não é um valor desconhecido. Então as incógnitas aqui são as letras, é x e y, tá bom? Lembrando, a gente já viu também no passado, essa expressão algébrica aqui é um binômio, né? Binômio porque eu tenho dois termos separados por um sinal de mais aqui, né? Toda vez que eu tiver dois termos e um sinal de mais ou de menos entre eles aqui, então a gente vai ter o quê? Um binômio. Bi significa dois, binômio. Mas isso a gente vai aprofundar nas próximas semanas, tá bom? Pois bem, agora o que eu vou fazer para vocês? Eu vou fazer exercícios do PET, tá bom? Explicando para vocês, são exercícios parecidos, não idênticos. Essa semana vocês vão ter para fazer 2 exercícios, tá? Envolvendo as expressões algébricas. O PET de vocês, a princípio, ele traz um exercício que eu vou fazer um parecido aqui. Que a gente tem uma moldura de um quadro, né? Nós temos aqui a moldura de um quadro, que é aquilo que envolve, né, o quadro. E aí o PET de vocês vai pedir para vocês calcularem qual que é a medida da moldura. A gente vai tirar o espaço da gravura que está no quadro aí, e o PET de vocês vai pedir para a gente calcular só qual é a medida da moldura, ou seja, essa parte que envolve aqui, né? Ó, tá bom? Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso? É parecido, não é igual, tá? Então vamos lá. Digamos que aqui, ó,
esse espaço aqui, digamos que meça 20 centímetros, tá? Se aqui mede 20, teoricamente aqui também vai medir 20. E aqui vai medir 40 centímetros. É parecido, tá, gente? Não é igual, não. E dá pra gente que o PET de vocês, que esse pedacinho aqui da moldura vale X. Pois bem, como é que nós vamos resolver isso? Está pedindo para a gente calcular somente a área que ocupa a moldura, né? Não é isso que está pedindo aí? Conforme a figura abaixo, né? Então vamos lá. Qual é a expressão algébrica simplificada que representa a área total da moldura? Então, está querendo a área dessa moldura aqui, aonde que eu marquei com esses tracinhos, tá bom? Primeira coisa que nós vamos identificar aqui, quais são as figuras que a gente vê aqui. Então aqui em cima, né, o que nós vamos ver aqui, ó? Nós vamos ver várias figuras, nós vamos ver retângulos e quadrados, tá bom? Então a primeira figura que eu vou pegar, meninos, vai ser essa aqui, ó, que eu marquei. Que é o quê? Um retângulo, né? É um retângulo. Quantos retângulos desse eu tive? Um aqui em cima e um aqui embaixo. Esse e esse, tá bom? Agora, vamos verificar aqui. Eu vou até diminuir um pouquinho isso aqui para ficar parecendo um quadrado, né? Do jeito que eu fiz aqui, ficou parecendo um retângulo, tá? Ó, vou diminuir um pouquinho aqui, porque o quadrado a gente sabe que tem todos os lados iguais. Eu fiz meio a mão livre aqui, mas não tem problema não. E quantos quadrados a gente vai ter? Vou fazer os quadrados como se fossem bolinhas, tá? Só para a gente identificar nessa nossa moldura, tá bom? Então nós vamos ter aqui os retângulos, né? Nós vamos ter os retângulos e nós vamos ter também o que? Os quadrados. Eu vou até fazer para facilitar aqui que os retângulos, eu vou fazer outro tipo de retângulo, eu vou fazer aqui com essa bolinha para vocês identificar, ó. Então eu tirei 2 retângulos na horizontal e vou tirar 2 retângulos em pé, na vertical, tá bom? E eu vou ter aqui também o que? 4 quadrados, né? Os quadrados eu vou fazer assim, ó, tracinhos aqui de caneta vermelha, só para a gente identificar, tá? Quantos quadrados eu tive? 4 quadrados, né, ó, só para identificar. Então isso aqui compõe a minha moldura, 2 retângulos na horizontal, 2 retângulos na vertical e 4 quadrados, tá bom? Estou fazendo bem similar ao do PET. Então vamos lá, vamos tirar a primeira medida desse retângulo aqui. Quanto que ele tem aqui embaixo de comprimento? 40 centímetros, né? E a altura desse retângulo vai ser o lado do quadrado. Então a altura desse retângulo é x, tá? Porque o quadrado tem todos os lados o quê? Iguais. Esse aqui é x, aqui vai ser x, aqui também vai ser x. Vamos pegar a medida agora desse retângulo em pé. Então ele vai ter aqui 20 centímetros nesse lado. E aqui em cima vai ser x, né? Todos os dois terão a mesma medida, tá, gente? Ó, esse aqui de baixo também vai ter 40 centímetros, aqui vai ser x. Esse aqui também vai ter 20 centímetros de altura e uma base medindo x, tá bom? Já os quadrados, o lado deles é sempre x. O quadrado é aquela figura que tem todos os lados iguais, né? Imagina aí o azulejo lá da sua casa, né? Do banheiro, tem todos os lados iguais. Pois bem, então, professor, como é que a gente vai calcular a área dessa figura? Então, a área da moldura, vou fazer até aqui, gente, ó. A área da moldura do quadro, né, de aquilo que fica em volta da figura do quadro, vai ser igual. Eu vou falar que a área total dessa moldura vai ser o seguinte: quantos retângulos eu tive deitados? 2, não é isso? Vou chamar esse retângulo aqui, ó, de área 1, tá? Vou chamar esse retângulo aqui de área 2. E vou chamar os quadrados de área 3. Tá bom, ó? Meus retângulos serão as áreas 3, ok? Quantos retângulos eu tive deitado? 1, 2. Então vai ser 2 vezes o valor da área 1. Mais, quantos retângulos em pé eu tive aqui, ó? Que são os lados, são as laterais da moldura. 2. Então vou chamar 2 vezes a área 2. E quantos quadrados eu tive aqui em volta da moldura? 1, 2, 3, 4. Então serão 4 vezes a área 3. Tá bom? 4 vezes a área 3. Pois bem, professor, mas como é que eu vou calcular essas áreas?
Então agora, meninos, eu vou apagar essa moldura aqui para a gente poder fazer os nossos cálculos, tá bom? Pois bem, vamos lá, meninos. Retângulo, vamos lembrar aqui como é que é a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura, não é isso? O retângulo é essa figura aqui, ó. Então a área do retângulo, a gente tem a base, representada pela letra B de bola, e a altura representada pela letra H. Então, a área do retângulo, a fórmula é base vezes altura. Então é isso que eu vou usar aqui. Vamos calcular quanto é que dá essas áreas aqui? Então vamos lá. A área desse retângulo aqui é base vezes altura. Então a área do retângulo será igual. Quanto que mede a base? 40, né? E quanto que mede a altura? Vou colocar um pontinho aqui para não confundir. E quanto que mede a altura? É x. Então a área desse primeiro retângulo, que eu vou chamar de área 1, né, vai ser igual a 40 vezes x, 40x. Ok? Joia! Então agora eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui. Então vai ser 2 vezes o valor da área 1. A área 1 é 40x mais. Ok? Vamos calcular agora a área 2. Vamos calcular a área 2 agora. Tá? Já calculamos a área 1. Já colocamos lá o valor. A área 2 é esse retângulo de baixo aqui, ó, cuja altura é 20 e a base é x. Então a área 2 vai ser igual a base vezes a altura, né? Isso aqui é a área do retângulo 2. Então a área do retângulo 2, a base agora é x e a altura é 20. A área do retângulo 2, que é o lado da moldura, 20 vezes x, 20x. Então aqui, ó, 2 vezes a área 2. A área 2 é 20x, então coloco lá. Mais. E finalmente nós vamos calcular a área do quadrado, né? O quadrado é aquela figura em matemática que é mais fácil calcular a área, né? Qual que é a área do quadrado? A área do quadrado é igual ao seu lado elevado ao quadrado. Então vamos calcular a área do quadrado, que vai ser a nossa figura 3 aqui. Então a área do quadrado, que é a figura 3, é igual ao lado elevado ao quadrado. Então a área da figura 3 é igual. Qual o valor do lado aqui agora? É x, né? X elevado ao quadrado. Então a área da figura 3 vai ser igual a x elevado ao quadrado é x vezes x, que vai dar x ao quadrado. E aqui a gente multiplicava 4 vezes a área da figura 3, que é x elevado ao quadrado. Então vamos finalizar o exercício? Vamos finalizar agora, ó. Vou passar para cá para ficar maior. Então a gente viu que a área total dessa moldura, a área total da moldura é igual a 2 vezes a área 1, né? Que eu já tinha colocado lá, que a área 1 são as laterais do quadro. Mais 2 vezes a área 2, que é a parte de baixo do quadro, mais 4 vezes a área 3, que são os quadradinhos que compõem a moldura, tá? Então a área total da moldura é igual. A gente já tinha achado que a área 1 é 40x. Então no lugar do A1 eu coloco 40x, ó. A área 2 é igual a 20x. Então no lugar da área 2 eu coloco 20x. E a área 3 é igual a x ao quadrado. São 4 ladinhos, né? Então a área total da minha moldura é igual. 2 vezes 40 vai dar 80x. 2 vezes 20 vai dar 40x, mais 4x ao quadrado, tá? Se a gente somar, né? Se a gente somar aqui, ó, 80x com 40x vai dar 120x. Então eu vou colocar aqui o 4x ao quadrado primeiro e 80 mais 40, 120x. Então essa é a área total da minha moldura. Vamos relembrar aqui o que eu estava procurando no início, só para vocês visualizarem. Esse aqui é o quadro, ó. Isso que tem em volta do quadro é moldura. O quadro em si está aqui dentro, ó. Né? Digamos que tem uma figura aqui de uma flor. Então esse quadradinho que eu falei para vocês são esses 4 pedacinhos aqui, ó. Do lado do quadro, ó. São quadrados. Eu não sabia, então eu chamei de x. Então aonde tiver aqui, ó, será x, né, ó? Só para relembrar da onde que eu tirei isso, tá? Ó, aqui embaixo falava pra gente que valia quanto?
40 centímetros. Esse pedacinho que valia 20 centímetros. Então, eu calculei a área de 4 quadrados, né, que foi a área 3 que a gente calculou. Calculei a área de 2 retângulos, um deitado e um em pé, ok? Então, é dessa maneira que vocês vão fazer o exercício de número 1 do PET, ok? Vamos fazer agora o exercício, nós vamos trabalhar aí com áreas, né, e com as expressões algébricas. Vamos trabalhar agora com o exercício 2. O exercício 2 pede para calcular o perímetro da planta desse apartamento aí, tá? Lembrando que eu vou pedir a vocês que façam o seguinte, fechem aqui essa parte de baixo, aqui onde é que eu marquei com a caneta azul. Porque isso aí o PET não colocou, foi um pequeno errinho do PET. Essa parte de baixo também vai valer B. Se em cima vale B, embaixo também vai valer B. Vamos calcular então. Eu vou fazer aqui um exercício parecido, tá? Vou pedir para vocês calcularem. Vamos dizer que isso aqui fosse a planta de um apartamento também. Ó. Digamos que essa figura aqui também fosse uma planta. Mas aí eu estou pedindo para vocês calcularem o perímetro. O que é perímetro de qualquer figura? Perímetro é a soma dos lados de uma figura, tá? Digamos, por exemplo, que eu pedisse para calcular o perímetro dessa régua aqui, ó. Então, se esse lado medir 2, esse 2 e esse 4, como é que eu vou somar? O perímetro eu vou somar a soma dos lados da figura. Então, eu vou somar 2 com mais 2, 4, com mais 4, 8, ok? Então, vamos lá. Aqui, só que essas figuras vão trabalhar igual no PET com letras, em vez de números, uma vez que a gente está trabalhando com a álgebra, né? Ó, os lados que são iguais recebem o mesmo valor de letra. Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai somar. Então, o perímetro dessa figura eu vou somar, tá? Então, eu vou pegar esse lado de cima, vale A. Esse lado descendo, vale B. Esse outro lado vale C. Esse lado de baixo vale D. Esse outro lado vale C. E esse outro lado vale B. Mas lembra que eu falei com vocês, eu falava muito ano passado no 8º ano, em álgebra a gente só pode somar as letras que forem iguais. Por exemplo, eu não posso somar A com C, que A e C são letras diferentes. Então nós vamos buscar aqui quais são as letras iguais. Eu vou até envolver aqui. Então tem aqui A, tenho aqui outro A? Não. Então eu vou repetir, tá? Eu não tenho ninguém mais para somar com a letra A, porque só tem um A na figura, né? Ó, se a gente observar, só tem uma medida com a letra A. Então eu vou repetir essa medida A aqui. A letra B eu tenho 2 vezes na figura, não tem? Em álgebra, quando a gente coloca a letra assim, ó, o coeficiente vai ser sempre 1 quando ele não aparecer. Agora, por exemplo, se eu tivesse 2B, o valor do coeficiente aqui de B seria 2. Coeficiente é a parte numérica da expressão algébrica. Agora, se eu não tiver nada, se tiver simplesmente a letra, então é 1, ok? Então aqui, ó, eu tenho B e B. Quantas vezes a letra B apareceu aqui? 2 vezes, não é isso? Então 1B com mais 1B vai dar 2B. Mais a letra C. Quantas vezes a letra C aparece? 2 vezes também, né? Ela aparece aqui e aqui. Então 1C mais 1C dará 2C. E a letra D apareceu quantas vezes? Uma vez só. Então o perímetro, ou seja, a soma dos lados dessa figura é igual a A mais 2B mais 2C mais D. É isso que vocês farão aí na atividade 2 do PET. Vocês vão somar todas essas letras, unindo as letras que forem iguais, e vocês acharão o perímetro, ok? Certo? Então tá jóia. Só relembrando aqui no exercício 1, então, essa é a moldura do quadro. Então eu vou ter aqui quantos quadrados? 1, 2, 3, 4. Usa a área do quadrado e multiplica por 4. E vou ter 2 retângulos aqui, 2 na horizontal e 2 na vertical. Então vocês vão calcular 3 áreas. A área de 4 quadrados, a área de 2 retângulos na horizontal, mais a área de 2 retângulos na vertical. Tá bom? Tem várias formas de fazer. Essa foi uma forma que eu fiz. Quem encontrar outra forma também pode fazer. Tá? Matemática são vários caminhos. Então é isso, nono ano. A nossa aula está terminando por aqui.
é uma breve explicação, tá? Vocês já tiveram essa aula quarta-feira no Se Liga na Educação, na Rede Minas, né? Não deixe de assistir, porque o que eu faço aqui é uma breve explicação para ajudar, tá bom? Porém, a aula vocês têm que acompanhar no Rede Minas, tá bom? Bom, qualquer dúvida eu vou estar no Facebook, no WhatsApp ou no Conexão Escola. A participação tá boa, mas pode ser melhor ainda, tá? Tem aluno que ainda não está fazendo uma comunicação bacana. Tá com vergonha de mandar foto? Só fala, professor, estou conseguindo fazer, para que eu possa fazer um controle, tá bom? Forte abraço e até a nossa próxima aula, onde a gente vai aprofundar um pouquinho nosso conhecimento aí nas equações algébricas. Até a próxima aula.